Tá certo, queria agradecer aí, né, a oportunidade de estar falando aqui no evento do ELUG, né, na comunidade, fortalecendo aí. Eu acho que é uma das maneiras de fazer o payback, né, devolver para a comunidade coisas que eu estou aprendendo, estou consumindo, pessoas que disponibilizaram conteúdo gratuito, e eu acho que é isso. Um ponto importante em relação à minha palestra eu nunca cheguei a utilizar não fiz deploy de nenhum produto em produção, nem nada e tal, é muito mais questão dos meus estudos que eu tenho tomado aí nesse período de 4 meses, e é bem isso. Beleza, aqui está o títulozinho da minha talk, né? Be a Better Parent, Be a Better Parent to Your Children. Esse daqui são os meus contatos nas redes, se vocês quiserem entrar em contato e tal, mandar dúvida, trocar ideia, é isso. Fico aberto à disposição para ajudar, trocar ideia e tudo mais, aprender também. Um ponto muito importante aqui é, se eu falar alguma besteira, alguma coisa que não for coerente, tipo, pessoas souberem mais do que eu, por favor, podem me interromper, né, e passar a mensagem que faça mais sentido, que seja mais correta. O importante é que a gente aprenda da melhor forma e da forma correta, claro. Beleza. Setando algumas expectativas, né? Um ponto eu acho que é importante a gente falar sobre o processo, né? Na máquina virtual do Erlang, você tem essa questão de poder alocar recursos ali, né, para fazer uma questão de computação, fazer um processamento ali em background. Imagine isso como um redis da vida, né? Geralmente você utiliza aí na maioria desses sistemas webs, que vai estar fazendo um processamento ali em paralelo. Não necessariamente esse processo ele vai ficar em loop ali aguardando uma mensagem, né, no seu mailbox. Ele pode ser algo bem pontual, né, onde ele vai ser alocado aquele recurso, ele vai ser processado, ele vai ser finalizado e aquele recurso vai ser liberado ali para dar abertura para outras coisas estarem utilizando o tempo de processamento ali do seu CPU. Um outro ponto que a gente precisa falar aqui é que uma das filosofias, né, do Erlang e do Elixir é let it crash, né? Então, assim, processos foram feitos, eles são muito leves a ponto de que a gente pode criar vários e também que a gente está ali aceitando que eles possam falhar em algum momento, né? E a gente tem maneiras de contornar essas questões dessas falhas, né? Subir novamente o processo, colocar alguma coisa ali para supervisionar e coisas assim do tipo, ou então fazer uma inspeção até em produção mesmo para saber o que está ocorrendo ali, que está pegando, para tentar resolver, né? Essa correção desse bug. Uma das coisas relacionada aí à talk do William, né? O Gen 7, né? Gen 7 é desses contratos, né? Um desses behaviors, comportamentos que já vem ali, né, do Erlang, né, que dessa plataforma, né, do OTP, né, que é do Open Telecom Platform. Então, são várias ferramentas, né, são várias tools ali, sets, que você pode estar utilizando para utilizar toda essa magia e que o Elixir se beneficiou e que vem vendendo para ser um fator aí de adoção dessa linguagem e tecnologia, né? E o Gen Server, né? Ele, diferente um pouco da questão do processo, ele também vai ser um processo, só que ele vai ficar ali em loop, né? Onde ele vai ficar aguardando você interagir com ele, mandando mensagens, onde essas mensagens vão ser guardadas ali no mailbox em algum momento, dependendo da forma que você estiver interagindo, né, com o seu processo, ele vai processar ali e aí ele vai reduzindo essa pilha de mensagens que estão alocadas ali no seu na sua caixa de mensagens, né? Uma outra coisa também que é importante para Talk
falar um pouco sobre supervisors, né? Supervisors é uma forma que você vai gerenciar como você vai subir os seus processos, né? E, e também quando ele falhar, né? Quando ele parar, interromper por algumas circunstâncias, você tem estratégias de como você vai reiniciar esse processo, seja um a um, sejam todos, seja, sei lá, imagina tipo uma lista sei lá, você tem 10 processos e o quinto falhou, então do quinto até o décimo ele vai lá e vai reiniciar toda essa galera e o anterior ao 5 ele não vai estar fazendo esse restart novamente. Então, esses são as três que eu lembre, assim, eu acho que até então só são essas três. Por sinal, até uma toque do Sassa que ele deu recentemente na Codebin, ele mostra um pacote que você pode criar outras maneiras de fazer essa gestão, esse gerenciamento de estratégias, né, para estar supervisionando ali seus processos e estar reiniciando ele quando eles falharem ou qualquer coisa assim do tipo. Um outro ponto é o ETS, né? O ETS Erlang Term Storage, beleza, e o que é isso, né? O ETS basicamente é um banco chave-valor, né, que roda ali em cima da VM. Então, beleza, né? Vamos ver o que é isso e vamos descobrir. Então, PITS, né? Que é a identificação ali do teu processo. Você tem aqui, né, o seu módulo, né? O seu módulo ele vai fazer uso do GenServer, né, desse comportamento. Você tem essa definição aqui de função, né, que é um dos contratos quando você usa esse comportamento, né, esse behavior, no seu módulo. Então, basicamente, você vai criar essa função onde você vai dizer qual é o tipo de processo que você vai estar iniciando ali, que é referente ao seu modelo, essa nomenclatura aqui, esse jeito aqui, basicamente é você referenciar. Isso aqui é uma forma onde eu posso estar movendo esse código e que ele não quebre, né? Que mantenha ali funcional, mesmo eu fazendo um copy-paste para outro lugar. Então, basicamente, é como se eu estivesse escrevendo o nome do meu módulo ali, né, que é secret.server, né, e aí eu vou receber um agente aqui onde vai ser, onde eu vou dar o início ali ao meu estado, né, meu estado inicial. Seria como se fosse uma hidratação para quem vem desses frameworks web de front ali reativos. Então, eu tenho o nome do meu agente, né? No caso seria James Bond, aí. E aí eu posso utilizar aqui o AIX, onde eu posso estar iniciando, né, o meu servidor, né, meu server, meu gen server, e aí eu uso essa tuple para poder fazer um pattern match e pegar a identificação do meu processo, né. Essa é uma das formas onde eu posso pegar esse número do processo para interagir com ele. Tipo, qual o nome do meu agente? James Bond. Sei lá, o que é que ele faz? Coisas assim do tipo, né? Então, beleza, né? E por que PIDs, né? PIDs, assim, né? O que que quando você usa simplesmente interações com seus processos quando você utiliza o PID, né? Você lembra logo da mesma analogia quando você tem domínios, né? E os seus IPs dos servidores. Então, é muito mais difícil eu lembrar o IP do meu servidor, da minha aplicação. É muito mais fácil eu utilizar um DNS ali, que vai ser muito mais fácil para estar lembrando. Então, quando você usa simplesmente PIDs para interagir com seus processos na sua aplicação, é muito mais difícil de você lembrar, de você criar meios alternativos de que você vai estar salvando essas informações desse PID e interagir com essa troca de mensagens, né? Então, você quer interagir
com aquele processo, só que às vezes ele pode simplesmente ocorrer um crash ou parar por alguma coisa, e aí quando ele for iniciado, ele vai ser um novo processo, e aí você vai ter que utilizar meios alternativos de saber que um novo processo, seja lá o qual for, que você tem que inspecionar e saber que ele era o processo que você gostaria de estar interagindo anteriormente, né? Uma outra maneira, né, de você iniciar seus processos é utilizando o módulo, né, esse açúcar sintático, né, onde você vai passar ali para essa função do Starlink, onde você vai dizer ali, né, utilizando keywords list, onde você vai dizer que o nome do seu processo que você vai estar iniciando agora vai se chamar o nome do seu módulo, né, que seria secret.server. Então, agora, nesse momento, eu não tenho mais a necessidade de saber qual é meu PID, porque eu nomeei, né? Eu dei um nome para o meu processo, então quando eu iniciar ele, eu já sei que ele vai levar a assinatura do próprio módulo. Então, se eu tentar um problema em relação a isso, quando você usa essa alternativa, é que você torna ele como se fosse um processo global em toda a sua VM, né? Então, eles vai como nomes, quando você nomeia os seus processos, eles são únicos, né, na sua VM. Então, quando você dá o nome do seu módulo para aquela sua interface para implementação, quando você inicia o processo, simplesmente ele vai ser único. Então, se eu tentar iniciar novamente um novo processo do meu server, ele simplesmente vai me dar um erro dizendo que o processo já está ali rodando, né, executando. Posso fazer uma pergunta aí, Hermínio? Pode. Curiosidade. Se eu tiver um cluster, né? Se eu tiver mais de uma máquina, mais de uma VM, ele é para o cluster ou só para aquela instância? Então, eu não sei porque eu não cheguei a fazer testes desse tipo, né? Por exemplo, se você tiver mais de um nó, né? E, por exemplo, eu tenho 2 ou 3 mais nós, ele vai rodar a minha mesma aplicação, e aí quando eu subo esses processos lá, ele vai identificar por estar pelos nós estar conectado, ele vai dizer assim, aquela aplicação, um nó da aplicação que está no nó 1, ele já iniciou esse processo aqui referente ao teu secret server, então nenhum outro nó vai poder fazer uso em relação a isso. Eu não sei. Talvez pessoas que já usaram e já colocaram aplicações em produções têm muito mais know-how para te dar essa informação. Talvez o filtro aí. Beleza, essa é uma curiosidade. Eu imagino que sim, né? Porque, dado que quando você sobe um PID, ele é um identificador único também, inclusive entre nós, eu imagino que sim, mas beleza, era só uma curiosidade mesmo. Quem sabe no próximo etapa alguém não apresenta sobre isso. Por sinal, eu acho que ele vai ser único sim, porque quando você sobe nessa analogia de nós, né? Quando você quer conectar nós, quando você inicia um processo em um nó específico, esse zerinho aqui que tem aqui na frente aqui desse processo, que é 0.189, né? Ele não vai ser zero, né? Ele vai ser uma identificação única ali referente ao processo que iniciou no nó 1, né? Então, quando outros processos precisam interagir, passar mensagens para outros processos que estão rodando em outros nós, eu preciso saber dessa identificação. E essa é a forma que a VM, né, a BIM, usa ali para identificar quando você está interagindo com os nós locais, direto no seu node corrente, ou quando você vai interagir com um nó em outro, com um processo em outro nó, no caso. Beleza, obrigado. Beleza, é isso, né? Então, o que a gente presume quando a gente utiliza modos, né? Obviamente, nomes são muito mais fáceis de lembrar, né? Quando você está, porém, a gente cai nesse problema de que a gente pode ter só um único processo rodando por conta que
quando você nomeia os processos, eles têm que ser únicos, né? Então, uma outra alternativa seria utilizar atoms, né? Então, em vez de eu estar passando o nome do meu processo aqui, eu simplesmente posso criar uma função lá, onde eu vou receber o nome do meu agente, e aí eu vou fazer algumas transformações ali para criar como se fosse um identificador, uma chave única para cada tipo de processo que eu vou estar iniciando, né? Então, um exemplo é se eu passar o nome do meu agente Mr. White, que é um dos inimigos do James Bond, eu vou fazer essas transformações em cima dessa string e vou estar retornando um atom ali, né? Mr. Underline White. Então, beleza. Eu posso iniciar o meu processo referente àquele server, né? E aí eu passo a string lá, né? Mr. White. Eu vou fazer essas transformações e quando eu salvar o estado inicial, ele vai ser o nome do processo, quando ele iniciar, ele vai receber a nomenclatura de atoms. Então, mais uma vez, eu não preciso salvar, né, o PID ali para estar fazendo essa interação com o processo quando eu precisar. Então, sei lá, se o meu processo chegar a morrer ou qualquer coisa assim do tipo, simplesmente eu posso iniciar o processo e passar o mesmo nome, Mr. White, e ele vai estar iniciando e eu simplesmente posso continuar mandando mensagem para ele, interagindo com esse processo, não importa se o PID dele alterar infinitas vezes, eu sempre vou estar utilizando essa assinatura do nome do processo como Mr. White para interagir. Então, como eu falei, né, como são únicos, né, quando você nomeia os seus processos, você tentar novamente utilizar o Mr. White aí para iniciar um novo processo, ele vai te dar o mesmo erro ali, né, dizendo que o processo já foi inicializado. Você pode essa aqui é uma forma de você utilizar o GenServer, né, de perguntar, né, qual o número do seu processo referente ao atom que você nomeou ele, né. Eu posso iniciar um novo processo, né, dando um novo nome, né, para aquele processo. E nesse caso agora eu iniciei chamando James Bond. Ok. E quais são os trade-offs de estar utilizando o atom, né? Continua sendo uma forma fácil de lembrar, porque átomos basicamente são nomes, né, para a gente, então é muito mais fácil a gente lembrar nomes do que números. Você consegue inicializar inúmeros processos, só que a VM ele tem uma quantidade máxima que ela consegue utilizar de lidar com átomos, né, que é essa quantidade. Eu peguei na especificação, então caso se algum dia você utilizar átomos, saiba que tem um limite e caso você estoure esse limite, simplesmente a sua aplicação vai parar de funcionar. A BIM vai crashar, com certeza. E a melhor alternativa, né, em vez de utilizar Atoms, que eu achei esse módulo, né, chamado de Registry. O Registry ele era um pacote antes da versão 1.4, né, ali que você poderia utilizar, colocar lá nas definições do seu projeto e utilizar ele. Só que depois da versão 1.4 da Elixir, né, da versão da linguagem, ele passou a ser um pacote ali da Foundation, né, oficial do core da linguagem, né? Então, alguns conceitos sobre registros, né? A Local Decentralized Scalable Key Value Process Storage. Então, ele é local, né? Então, é uma forma descentralizada e fácil de você escalar, porque ele vai utilizar um storage para salvar chave e valor, né? Então, você pode ter vários registros conforme a sua aplicação cresce e precisa ter que lidar com infinitos processos rodando ao mesmo tempo, né? E ele vai rodar a nível local e um nó só. Essa também seria uma forma de que você pode interagir com quando você vai linkar ali um nó com outro,
essa é uma forma que você pode expor os seus processos que estão rodando em um nó para que outros nós consigam acessar e estar fazendo essas trocas de mensagem, né? Então, é fácil, né, para a gente, desenvolvedores, olhar, né, um a um processo ou muitos, e então existem estratégias de que você pode estar utilizando ali quando você criar o seu registry, né, para fazer esse mapeamento, né, dos seus processos que você vai inicializar. Então, você pode dizer que uma chave ela vai ser única ou que ela pode ser duplicada, né? Então, essa, como eu listei nessa outra mensagem aqui, né? Então, cada entrada no seu storage, né, ali de chave valor, né, ele vai estar associando uma chave, um nome referente ao seu processo, né? E caso um processo ele venha crashar, né, ou parar por alguma coisa, essa chave automaticamente ela vai ser removida, desassociada, né? Deixa eu ver aqui se não tem mais. Então, como é que a gente pode utilizar, né? Existe essa maneira aqui, né, chamada via tuple, que você pode estar usando isso com o seu Gen Server, né, onde você vai criar uma interface ali, uma função que você vai interagir, nomear ou consultar ou usar ela para fazer uma maneira, tipo uma API, né, onde você possa interagir com o seu processo de uma forma muito mais simples, tanto de nomear ele quanto mandar mensagens, enfim, é utilizado via tuple, né? Você pode utilizar como fazer dispatches, né? Então, uh, eu posso, só dando um spoiler aqui, né? O registry, você pode é uma forma de você utilizar ele para criar essa ideia de pub/sub, né? Na sua aplicação, é uma forma bem mais simples. Como eu falei, como ele tem uma estratégia de que você pode dizer que o nome dos seus processos podem ser duplicados, então você pode ter um tópico lá, sei lá, eu tenho o meu jogo aqui, né? Então, estou rodando um processo aqui do meu jogo e tem participantes que vão acessar aqui o meu jogo. Então, todas as pessoas que estão interagindo, né? Todos os players que estão interagindo com aquele meu processo, que assinaram aquele tópico, né? Ele pode utilizar a estratégia de dispatch para mandar uma mensagem ali para todos que estão interagindo com aquele processo, com aquele jogo, né? Por exemplo, o Yuri entrou na sala, né? Tipo, por exemplo, tu entrou lá, deu um join lá no jogo lá para participar de um jogo lá. Então, eu posso utilizar essa forma, essa estratégia do registry para conseguir atingir esse objetivo muito mais fácil, muito mais simples. Então, tem um jogo lá que é, sei lá, o Among Us. Então, tu vai jogar lá Among Us com a gente e aí ele pega e vai dizer, vai mandar um dispatch lá para todo mundo, né? Que tá no jogo lá do Among Us, que o Yuri acabou de entrar na partida. E também serve para criar mais registrations, né? Que é, conforme eu falei, quando aumenta demais, existe um limite, né? De chave valor ali no seu ETS quando você usa ele. Então, ele simplesmente chega num certo limite, então ele começa a linkar vários registries, onde você vai ter vários bancos em memória para salvar processos que você nomeou ali na sua aplicação. E também serve para utilizar
para registrar o próprio ETS, porque o ETS, quando você vai usar ele, ele nada mais é do que um processo. Então, no fim, o que a gente consegue presumir em relação ao que é um registry, né? Um registry nada mais é do que, por debaixo dos panos, uma implementação, uma interface, um uso ali de um Gen Server, né? Onde ele vai ter essas políticas, né? Utilizando os handles lá da vida, né? Para utilizar o ETS para fazer essa gestão ali, onde ele vai estar registrando e removendo a chave e o valor do ETS conforme o seu processo inicia ou morre, enfim, né, o life cycle ali do seu processo. Então, como é que a gente usa, né? Então, aqui a gente tem o nosso application, né, da nossa aplicação. Então, esse aqui é o arquivo onde eu vou estar utilizando para descrever as, as informações quando eu quero subir um supervisor, né, um cara ali que vai estar supervisionando, que vai estar gerenciando os meus processos. E um registry nada mais é do que um processo, como eu falei, né, que por debaixo dos panos ele vai ser um Gen Server com um ETS. Então, aqui a gente pode ver que eu estou utilizando aqui nesse meu filho, né, que ele vai ser um registry, onde a estratégia que eu vou estar utilizando para minhas chaves vão ser únicas e o nome do meu registry vai ser secret.registry. Nesse nome pode ser qualquer coisa. Imagine isso daqui como se fosse um namespace quando você está utilizando o seu Redis, né? Você vai ter, sei lá, se sua aplicação vai conectar em 3, 4 Redis, é basicamente a mesma ideia, como se você estivesse dando um nome aqui para o seu banco de dados em memória ali, né? De chave-valor. Então, como eu falei, né, você vai criar uma abstração, uma API ali de você estar interagindo, utilizando essa técnica do ViaTuple, e aqui eu crio essa função chamada ViaTuple, onde vai receber o nome do meu agente. A implementação do ViaTuple basicamente é isso aqui. Ele vai criar ele vai usar essa tupla, né? Aqui, onde por isso que é ViaTuple, onde vai ser um registry. Eu vou dizer qual é o nome do meu registry, né, do meu banco, né, e vou estar passando lá o nome do meu agente, e com isso o próprio registry ele vai estar salvando o nome ali no banco de dados do nome da minha aplicação, casando com o meu processo. Aqui eu criei essa função, que basicamente é a abstração, né, para a minha implementação lá do Secret Server, que por debaixo do pano eu estou implementando um comportamento lá do Gen Server, né? Então, em vez de eu estar fazendo acesso ou interagindo direto com métodos da própria Gen Server, né, os handles lá da vida, né, eu crio essas abstrações, onde se torna muito mais simples e muito mais fácil de eu fazer essa interação, já que o Gen Server ele é cliente e servidor ao mesmo tempo, né? Então eu tenho esse echo ele vai receber dois parâmetros, né? O nome do meu agente e uma mensagem, né? E no fim ele vai imprimir, né? Porque é uma chamada de call. Então quando eu falo de call, lembra que call são duas vias, né? Como se fosse uma ligação. Estou fazendo um call com alguém, né? Então, eu tanto vou falar quanto vou estar ouvindo. A diferença do cast, lembra de podcast, que é só uma via onde tem só uma pessoa, onde ele vai estar falando e simplesmente do outro lado vão ter os ouvintes que vão estar só consumindo aquela mensagem. E é isso. Eu iniciando aqui o AIX, né? Eu passo aqui o Mr. White para iniciar o meu processo. Crio um novo processo aqui chamado James Bond. Quando a gente vai fazer, observar ali, né? Quando a gente... putz, eu me esqueci o nome desse carinha aqui. Quando você pega lá no seu
no próprio AIX você consegue chamar tem uma função do Erlang que você usa lá no AIX que ele vai te dar uma interface onde você consegue ver essa interface aqui visual, né, dos seus processos que foram inicializados ali, né, na hora, e como é que ele está estruturado, né? Então, se você vê, né, aqui no meu Table Views, não sei se está muito claro, se está visível para vocês, mas eu tenho um processo aqui chamado registry. Então, como eu falei, como ele pode criar N partições ali, né, conforme vai aumentando o número de processos que ele precisa gerenciar, ele vai criando mais partições. Então, eu tenho a partição 0, né, onde ele é referente às keys e ao PID. Então, ele usa essas... ele tem essa segregação entre partições e é essa a forma onde ele vai fazer essa gestão para garantir que quando um processo morrer, ele saiba que um processo morreu ali, né, e que ele consiga fazer a remoção dele do seu banco em memória, né? E se você prestar atenção, está aqui a analogia, né, da partição de chaves e da partição dos PIDs, né? Foi rápido. Vou deixar aqui um pouquinho para a galera dar uma olhada. Vou passar aqui. E se você vê, quando eu inicio um processo, né, a própria interface, ela vai pegar e vai fazer um linkzinho, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ele colocou uma linhazinha azul aqui, e fazendo um link ali, uma referência, uma ligação daquele meu processo que está rodando em memória, né, na VM, com o meu banco em memória ali, né, do meu registry. Então, aqui nessa imagem, o PID é 3417, quando eu mato o processo, né, e aí eu usei como ele está sendo supervisionado, né, eu utilizei uma policy lá de caso o processo morra, ele vai lá e o supervisor vai reiniciar de novo aquele processo, ele já inicia com um novo PID ali, né, um novo ID, e aí automaticamente o registry já vai lá, já consegue identificar, né, aquele processo e já faz uma ligação com a mesma chave anteriormente. Então, quando você usa o ViaTuple, você tem que mudar um pouco a forma quando você quer consultar o número do ID do seu processo, né? Que é usando a função lá do ViaTuple e passando o nome que você deu ali, né? Do seu estado, do seu processo. E aqui você pode ver quando eu iniciei mais de um processo, né, o James Bond e o Mr. White, quando você tem aqui, desse lado aqui é a partição do PID, desse lado aqui é a partição das chaves, né, e fica assim lá na interface. Você também, em vez de utilizar essa interface gráfica, você pode utilizar as funções da própria Erlang para estar consultando essas informações de AIX mesmo. Esse aqui é uma forma, né, que você pode consultar se aquela chave, né, que você deu, aquele nome que você deu para o seu processo está lá no seu registro mesmo, de fato, né. Esse daqui é a forma que você consegue consultar o número do seu processo, e se você vê, né, ele segue o mesmo padrão de que o próprio ETS usa, né, quando está interagindo ali com o seu banco em memória, quando você usa limp seco ETS, né, ele tem essas funções, uma delas é o lookup. E é isso, pessoal, obrigado. Espero que tenha gostado aí da apresentação. Hermínio, cara, que apresentação, hein?
Que foda. A gente tem bastante tempo ainda agora para trocar uma ideia. A gente tem bastante tempo. Então, galera, sinta-se à vontade. Vou deixar vocês bem à vontade para conversar Tem aí. uma outra curiosidade. Quando o Hermínio estava falando sobre as chaves, as tuplas. Primeiro que a talk foi muito boa, cheia de informações. Acho que vou levar uns anos aí para digerir. Nada que um pair programming não resolva depois, né, Hermínio? Mas a minha dúvida é relacionada a... Quando tu falou da chave, tu falou que podia duplicar, né, as chaves. Foi isso que eu entendi, né? Eu entendi que a gente podia configurar a chave para ela ser duplicada. Quando que tu acha que é interessante duplicar as chaves? Que cenário, assim? Por exemplo, eu preciso, sei lá, tipo, alocar processos lá para disparar e-mail, por exemplo, né? Eu quero, e aí, por exemplo, dependendo da minha regra de negócio, né, existem tópicos, né? Por exemplo, existem particularidades do e-mail de algumas aplicações, ela consegue disparar e-mails em massa com base em um tópico, né? Por exemplo, eu quero disparar e-mail para todo mundo que se inscreveu aqui nesse elug, né? Então, eu preciso disparar para todas as pessoas que escreveram isso daqui. Então, eu consigo criar uma chave lá, ela pode ser duplicada. Então, sei lá, são, digamos que pronto, agora, atualmente tem 19 pessoas, digamos que essas 19 pessoas se inscreveram aqui nesse meetup. Então, eu pego e eu vou criar 19 processos ao mesmo tempo para fazer esse disparo do e-mail. Então, o meu dispatch eu posso utilizar exatamente para nomear cada e-mail desse que vai ser referente a um tópico específico, que é o que? São as pessoas que fizeram a inscrição ali para participar do Elux. Entendi. Então, tu teria 19 chaves elug e-mail, que cada chave corresponderia a um processo que corresponderia a um e-mail sendo disparado. Isso. Nossa, legal. Beleza. Show. Só aproveitando aqui para fazer também um outro jabá, né? Acho que tem um pouco menos pessoas do que eu estava no começo, talvez. Mas o Hermínio começou aí uma iniciativa que eu entrei também, que chama Elixircism, que a gente basicamente faz 1 hora, 40 minutos de pair programming, resolvendo alguma coisa do exercismo. Qualquer pessoa quem tem 20 anos de BIM ou quem está aprendendo Elixir agora também pode participar. Quem nunca viu e quem só sonha em programar Elixir também pode participar. Não tem nenhum nível, assim, requisito necessário é você ter internet, computador e um microfone que funciona. E aí quem quiser entrar e participar da brincadeira, sintam-se à vontade. Cara, bem lembrado. Por sinal, ontem mesmo teve um meetup, né? O BIMA Meetup da galera lá dos Estados Unidos. E uma das apresentações lá o cara estava mostrando alguns estudos de caso que ele estava fazendo, simulando algumas situações que você usaria o Live View, né? Para uma aplicação real, sei lá, formulário tipo Wizard, coisas assim do tipo. E aí, quando você tem o seu template lá do Live View, e aí, por exemplo, você tem, dentro desse template, você tem vários nós, vários nodes, e cada node desse, cada nível que você entra mais ali em cada componente que você está utilizando do Live View para colocar lá, para criar sua single page application, ele vai ser um processo diferente quando você está interagindo com a sua aplicação.
E a forma que o cara fez para tratar e de registrar e de saber cada tipo de processo que ele vai interagir, cada nó que ele vai estar interagindo, que ele vai fazer uma chamada, que ele vai mudar algum comportamento na sua single page application utilizando Live View, ele utilizou exatamente essa abordagem do registry para simplificar a forma de que ele consegue identificar qual nó dentro do template ele quer estar fazendo uma modificação ali real time. Na minha talk, depois eu vou disponibilizar o PDF e tem várias outras referências para blog post, curso que eu cheguei a ver que trocam, que falam sobre registry e tudo mais. Se alguém tiver mais dúvida, pode ser sobre a talk aí, pode ser sobre outra coisa, pode falar. É isso. Mais uma vez, obrigado aí a participação de todos e dos organizadores aí ter aberto essa oportunidade aí para eu estar falando. Obrigado. Muito bom, cara. Até uma dica aí para os exercícios, né, que eu vejo vocês lá no grupo. Pega essa dúvida aí de ter mais de uma máquina rodando, tentar fazer algo lá, a galera que talvez ainda não tenha mexido com os servidores, né? Pega 2 maquinazinhas ali na conta da Amazon, no Hero, que faz esse teste, é bacana aí para os exercícios. E, assim, eu não participei ainda, né? Mas acho super foda essa iniciativa de vocês, de estar lá fazendo essa dupla, esse grupo, né? O ideal é que tenha até um grupo. Eu acredito que se tiver alguém mesmo iniciando, tem a possibilidade de o cara ficar lá só olhando, né? Como olheiro. É importante porque ele realmente vai conhecer, vai perceber como é que a galera está trabalhando aí com Elixir ou mesmo programando em par. Acho que é interessante aí a galera participe, porque isso é que faz a comunidade crescer, isso é que faz com que a galera se motive a criar esse tipo de evento. Parabéns aí pela apresentação, né? Valeu. Obrigado. Um ponto sobre esse grupo, né, que a gente pega um probleminha ali do exercício para tratar, a ideia é que seja alguém novo, assim, né, ou que ainda não tenha participado de outros encontros, né, para ser o driver, e aí tem os outros que vão ser navigators. E a ideia é ler o problema, né, fazer alguns testes, algumas implementações ali, testar coisas, utilizar a documentação da linguagem, né, para a gente discutir sobre não só para resolver o problema em si, mas para tirar dúvida, né, esclarecer alguns pontos, testar, colocar alguns pontos incríveis ali em xeque, né, e que a gente vá criando junto como uma unidade só, uma solução para resolver esse problema e conseguir concluir ali, fazer com que todos os testes que tem ali para rodar no exercício sejam concluídos, né, para 100%. É mais a ideia de aprender junto e debater muito mais do que simplesmente tentar resolver o problema, né? Saber o porquê, quando usar, quais são as melhores formas de implementar, quais são as formas que seriam mais adequadas, mais otimizadas de usar e tudo mais, né? E não simplesmente fazer ou resolver ali tudo, e não tem esse lance de quem sabe mais, quem, enfim, vai ditar as coisas, algo bem democrático, né? A gente gostaria de saber, cada um tem o seu background, e não importa o seu nível, eu acho que todo mundo tem a agregar e a crescer junto.